Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. Hoje a igreja nos convida a ressaltar esse título dedicado a Maria, que é a apresentação de Nossa Senhora. Era um costume antigo no início da igreja, depois deu uma parada e retornou. Mas não é tanto vivenciado pela piedade popular. Só para a gente entender e compreender que todo fiel a Deus tem na sua casa o grande respeito. A Bíblia nos ensina isso, a casa de Deus. Jesus, na expulsão dos vendilhões, ele mesmo disse: "Não faça da minha casa, casa de comércio." E na casa de Deus, na nossa vivência humana de fé, é onde nós fazemos a experiência de Deus na vida, através de nossas liturgias, das nossas orações. E é na casa de Deus onde nós seguimos essa tradição da apresentação. Por isso que reporta a pessoa de Maria, a apresentação de Nossa Senhora no templo. E celebrando esse título mariano, neste 6º dia da nossa novena, nós somos convidados a refletir a importância da palavra de Deus em nossa vida. Hoje, o Evangelho nos convida a ampliar e a certificar o conceito de família de Deus, em nome de Jesus. Todo mundo sabe, tem ligação, tem uma família sanguínea, laços afetivos, isso desde que o mundo é mundo, existe, acontece. Tá? Mas Jesus, ele veio ampliar esse conceito de família. E o texto do Evangelho de hoje, de São Mateus, nos convida a entender essa ampliação do conceito de família. E a Jesus, no Evangelho de hoje, ele é questionado: ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E Jesus diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Em primeiro momento, dá a impressão que Jesus está desfazendo da sua própria família de sangue, dos seus laços familiares, entendendo que às vezes nossos irmãos evangélicos entendem que Jesus teve outros irmãos, e no nosso entendimento cristão católico, os irmãos eram os primos de Jesus, os parentes mais próximos. É esse o entendimento que a nossa igreja nos ensina. Mas dentro de um contexto de família, laço sanguíneo, são considerados irmãos da linhagem, né, da mesma família de Jesus, tá? E ele amplia isso. Parece que em primeiro momento há uma desfeita da mãe. Não, pelo contrário. Ele, indicando para os seus discípulos, ele confirma quem de fato faz parte da família de Deus.
são todos aqueles e aquelas que fazem a vontade de Deus. Então, com isso, Jesus nos ensina que a sua família, ela vai além dos laços de sangue. Ela é identificada em fazer a vontade de Deus. Por isso que dentro de um contexto de comunidade de fé, chamada igreja, é comum nós chamarmos uns aos outros de irmãos. Irmãos na fé. Irmãos em nome de Jesus. Irmão desse Deus que nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança. Irmãos que buscam fazer a vontade de Deus, tá? Então é isso que Jesus nos ensina, é aquele e aquela que pratica, tá, a vontade de Deus. Em outra passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, ele diz lá: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que coloca em prática a minha palavra. E essa prática é que está cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Portanto, essa ligação familiar não é mais no sangue, mas no Espírito de Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa doutrina, através do sacramento do batismo, deixa bem claro para nós. Através do batismo, nós recebemos a filiação divina e nos tornamos filhos e filhas de Deus. É isso que nos ensina a nossa doutrina. A catequese, quem já estudou, sabe muito bem, tá? Para entender essa compreensão. Portanto, o DNA que certifica essa ligação não é sanguíneo, não são as células, mas é o DNA da fé. E esse DNA é chamado de vontade de Deus, tá? É isso que nos liga. Portanto, esta relação que nos identifica como família de Jesus é quando cada um busca praticar os ensinamentos de Jesus em sua vida. Aquela velha história que nós sabemos, né? Tal pai, tal filho, né? Quando o filho ama o pai, e o pai é uma pessoa correta, e ele aprende do pai os valores, as virtudes, né? Os bons ensinamentos, claro que o filho vai reproduzir isso, porque são coisas boas, tá? É assim que nós devemos fazer, como filhos e filhas de Deus, que Jesus nos garantiu, nos deu essa graça dessa filiação, de sermos irmãos de Jesus e participante da família de Deus. Sem esquecer o que Ele nos pede, fazer a vontade de Deus, que é praticar a sua palavra, seguir o que Jesus fez e ensinou na sua vida. Ou seja, é a mudança da teoria para a prática. Muitas vezes, no nosso contexto de mundo que estamos vivenciando, percebe-se que há muita busca de espiritualidade, muita busca de teoria. Às vezes nós corremos o risco de ficarmos presos no espiritualismo. Nada contra, mas cadê a prática? Cadê os gestos concretos? Então, esse é uma chamada de atenção, e eu falando isso, o primeiro pregador é para mim primeiro, para nós padre também, porque a gente corre esse risco, né, Vanderlei? Porque a gente querer fazer boas reflexões, só teórica, bonita, um espiritualismo, né, tocante, mas a prática, cadê? Fica devendo. E na vida de Jesus, quando ele fala, quem são meus irmãos e minhas irmãs? Aqueles que fazem a vontade do Pai, não é na teoria, é na prática, é no dia a dia, é nos gestos concretos da vida, né? Com isso, a palavra de Deus, ela nos gera da espécie de Deus e nos torna participante da natureza divina. Ou seja, se eu pratico a vontade de Deus, pratico a sua palavra, externalizando nos meus gestos concretos, nas minhas ações, nas minhas atitudes,
claro que eu estou revelando a divindade, a graça de Deus em minha vida, tá? Mas é preciso estar atento, porque às vezes a gente corre o risco e a tentação de manipular. Nossa, cabeça é difícil, né? É uma tentação constante de manipular e até falar, foi Deus que mandou. Vamos deixar Deus ser Deus. Na vida de Jesus, é o grande exemplo da prática da vontade de Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, na angústia, da aflição, para a paixão, o que ele diz? Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Será que nós somos capazes de fazer isso, gente? Aí é que está a questão, né? Será que somos capazes? Tá? Então é um grande desafio, é cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Não só lendo o texto bíblico, rezando, não, é nas atitudes, nos gestos concretos. E Jesus é esse modelo. Assim, quem acolhe a palavra tem o poder de tornar-se filho e filha de Deus. Por isso, o verdadeiro discípulo, filho, é família de Jesus. É aquele que faz a vontade de Deus Pai, tendo em si, então, o espírito de filho. Jesus, na sua vivência, no concreto da sua vida, é modelo de filho, é modelo de filiação. E ele não quis isso só para ele, ele estendeu isso para todos nós, tá? Basta praticar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. E isso se revela nossa filiação, a nossa identidade, os nossos laços de família de Deus. E aqui, a comunidade de fé, a igreja é esta grande família. Eu não tenho dúvida, se Jesus estivesse aqui, ele estenderia para todos nós e repetiria o dito: estas são parte da minha família, que está fazendo a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia em que celebramos, então, esse título de Maria, apresentação de Nossa Senhora, Maria é o templo escolhido por Deus, para ele descer a esse mundo. Maria foi apresentada ao templo e ao mesmo tempo ela foi templo da acolhida de Deus, que se encarnou em nosso meio, com a sua vida, com a sua doação. Então é o mistério da encarnação de Jesus, que logo mais vamos estar celebrando no Natal. E em Maria, Deus se tornou homem na pessoa de Jesus. Então Maria, ela é consagrada a Deus e se tornou instrumento de Deus. Maria tornou-se sagrada por Deus, porque ela doou a sua vida. Logo mais, dia 8 de dezembro, nós celebramos a Imaculada Conceição de Maria. Imaculada é aquela cheia de graça, sem mácula, sem pecado. Esse é o exemplo de Maria. Então Maria é a imagem de entrega e da verdadeira consagração a Deus. E essa experiência nós vamos fazer depois da missa. Todos aqueles que vieram convidados, né, foram convocados, né, como o Frei disse, né, os ministros, ministra, depois da missa, para a gente fazer essa experiência do Cristo, consagrando a nossa vida. Que Nossa Senhora nos ajude a praticar a verdadeira vontade de Deus e sentirmos de fato como família de Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.